Você já parou para pensar quem você seria se o algoritmo não estivesse te dizendo o tempo todo o que ver, o que sentir e até quem você deveria ser? E mais, e se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga, criada muito antes de qualquer tecnologia, que já alertava exatamente sobre isso e ensinava como escapar dessa prisão silenciosa? Hoje, você vai descobrir por que muitos de nós estamos vivendo uma vida que não escolhemos, e como um princípio estoico simples, mas devastador, pode se tornar a chave para recuperar sua autenticidade em meio ao caos digital. Porque aqui está a verdade incômoda que quase ninguém assume. Não são as redes sociais que nos controlam, é a nossa falta de controle interno que as deixa vencer. Neste vídeo iremos explorar uma tensão central da vida moderna, a busca por uma identidade autêntica em um mundo dominado por algoritmos. As plataformas digitais, com seus feeds infinitos e métricas de validação, frequentemente nos empurram para uma performance constante, onde a persona online se distancia do nosso eu verdadeiro. A questão que se impõe é como podemos cultivar uma autenticidade genuína em meio a essa pressão externa por conformidade. A relevância deste tema é imediata para quem sente o esgotamento de tentar corresponder a tendências passageiras. O ciclo de comparação e a busca por aprovação digital podem gerar ansiedade e uma sensação de vazio. Compreender uma filosofia que prioriza a estabilidade interna sobre a validação externa oferece uma alternativa poderosa para navegar neste cenário. O estoicismo fornece ferramentas testadas pelo tempo para construir resiliência mental e clareza de propósito. Ao longo deste conteúdo, serão analisados princípios fundamentais do estoicismo e sua aplicação prática no século XXI. Não serão oferecidas soluções mágicas ou promessas de felicidade instantânea, mas sim uma estrutura de pensamento para reavaliar nossas prioridades e reações. O objetivo é fornecer um mapa para construir uma vida mais intencional, menos reativa às flutuações da opinião alheia e dos algoritmos que as governam. A análise apresentada aqui se baseia no estudo dos textos clássicos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, além de interpretações acadêmicas contemporâneas que conectam a filosofia antiga aos desafios da psicologia moderna. O foco está na aplicação ética e prática desses ensinamentos, despida de qualquer dogma, e com total respeito pela complexidade da experiência humana. A abordagem é a de um explorador compartilhando descobertas valiosas. Para entender como essa filosofia antiga pode nos ajudar a filtrar o ruído digital e focar no que é essencial, é crucial começar com seu alicerce. A base de todo o pensamento estoico reside em uma distinção simples, mas profundamente transformadora: a clara separação entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está completamente fora do nosso poder. Essa percepção inicial é a chave para a liberdade interior. Bem-vindo ao canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui, você aprende a reagir como um verdadeiro estoico, com calma, com poder e com sabedoria. Antes de continuar, se você busca força interior, autodomínio e serenidade diante das críticas, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, respire fundo, e vamos começar. O princípio mais fundamental do estoicismo, conhecido como a dicotomia do controle, foi articulado de forma brilhante pelo filósofo Epicteto. Ele ensina que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não. Em nosso poder estão nossos julgamentos, nossas intenções, nossos desejos e nossas aversões, em suma, tudo o que é nossa própria ação. Fora do nosso controle estão nosso corpo, nossas posses, nossa reputação e o que os outros pensam. Essa distinção é a ferramenta primordial para alcançar a tranquilidade. A maior parte do sofrimento humano, segundo os estoicos, origina-se da tentativa de controlar o incontrolável e da negligência em relação ao que de fato controlamos. Ao investir energia emocional em resultados externos, como a popularidade de um post ou a opinião de terceiros, nos tornamos vulneráveis e reativos, cedendo nossa paz interior a fatores voláteis. Diferentes pensadores estoicos abordaram essa ideia com nuances distintas. Sêneca focava em como essa percepção nos torna mais resilientes diante da adversidade, enquanto Marco Aurélio a usava como um lembrete diário para manter o foco em suas próprias ações como imperador. Apesar das diferenças de contexto, a mensagem central permanece a mesma. A serenidade vem de direcionar nossa atenção e esforço para nossa própria mente e caráter. Imagine que você publica algo online. Você controla o conteúdo, a intenção por trás dele e o momento da postagem. No entanto, o número de curtidas, os comentários, o alcance que o algoritmo lhe dará e a interpretação das pessoas estão totalmente fora do seu controle.
Tentar manipular esses resultados externos é uma fonte garantida de frustração. O estoico se concentra em ter agido com virtude, independentemente da recepção. Compreender e internalizar essa separação fundamental nos permite parar de lutar batalhas inúteis contra a realidade. Libera uma imensa quantidade de energia mental que pode ser reinvestida no nosso próprio desenvolvimento. Com essa base estabelecida, podemos então explorar o objetivo prático dessa disciplina, o estado de tranquilidade e clareza mental que os antigos gregos chamavam de ataraxia, o verdadeiro antídoto para a ansiedade moderna. Ataraxia é um termo grego que se traduz como um estado de serenidade, livre de perturbações emocionais. Para os estoicos, não se trata de uma ausência de sentimentos, mas de uma mente que não é dominada por paixões irracionais como medo, raiva ou ansiedade. É o resultado de aplicar consistentemente a dicotomia do controle, mantendo o equilíbrio interior independentemente das tempestades externas. É a paz que vem de saber que sua felicidade não depende de eventos voláteis. Este estado de tranquilidade contrasta diretamente com o modelo de negócio de muitas plataformas digitais. Os algoritmos são frequentemente otimizados para o engajamento, o que significa que eles promovem conteúdos que provocam reações emocionais fortes, sejam elas positivas ou negativas. A indignação, a inveja e a euforia passageira são moedas valiosas nesse ecossistema, criando um ambiente que é, por natureza, hostil à ataraxia e ao pensamento racional e equilibrado. A busca pela ataraxia não é um chamado à apatia ou à indiferença. O estoicismo ensina que devemos nos importar profundamente com nossas ações e com a comunidade, mas sem atrelar nosso bem-estar emocional aos resultados. É a diferença entre lutar por uma causa justa com determinação e ser esmagado pela frustração se o resultado não for o esperado. A tranquilidade estoica é uma força ativa, não uma resignação passiva. Pense na mente como um lago. A validação externa, como uma curtida ou um comentário positivo, é como uma pedra que cria ondulações na superfície. A crítica, por sua vez, é uma pedra maior. A ataraxia é a profundidade do lago. As ondulações podem ocorrer na superfície, mas o fundo permanece calmo e inalterado. O objetivo não é impedir que as pedras caiam, mas cultivar essa profundidade interior. Alcançar essa tranquilidade exige mais do que apenas um entendimento intelectual. Requer prática constante e ferramentas mentais específicas. Uma das mais poderosas técnicas estoicas para manter a perspectiva e filtrar o que realmente importa é a contemplação da nossa própria finitude. Esta prática nos força a reavaliar nossas preocupações diárias sob uma luz muito mais ampla e significativa, nos guiando para longe das trivialidades. Memento mori, a expressão latina que significa lembre-se de que você é mortal, é um dos pilares da prática estoica. Longe de ser um conceito mórbido ou deprimente, ele funciona como uma ferramenta poderosa para a clarificação de prioridades e para a apreciação do presente. A consciência da finitude da vida nos obriga a questionar a importância das nossas preocupações cotidianas e a focar no que é verdadeiramente essencial para uma vida bem vivida. Na era digital, onde somos incentivados a nos preocupar com disputas triviais, tendências passageiras e a aprovação de estranhos, o memento mori atua como um corretor de curso. Ao nos perguntarmos diante da minha morte, isso realmente importa? A ansiedade sobre um comentário negativo ou a obsessão por métricas de vaidade perdem drasticamente sua força. A prática nos convida a investir nosso tempo e energia em ações com significado duradouro. O imperador Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava de sua própria mortalidade e da impermanência de tudo ao seu redor. Ele usava essa reflexão não para se desesperar, mas para se motivar a agir com virtude, justiça e propósito em cada momento. Era um lembrete para não procrastinar o bem e para viver cada dia como se fosse o último, com total atenção e integridade. A aplicação moderna dessa prática pode ser tão simples quanto uma pausa diária para refletir sobre a preciosidade do tempo. Imagine que cada dia é uma página em um livro com um número limitado de páginas. Você gastaria essa página se preocupando com a opinião de alguém que não conhece ou se comparando com uma imagem idealizada online? O memento mori nos incentiva a escrever uma história da qual possamos nos orgulhar. Essa perspectiva radical sobre a vida nos leva naturalmente a uma questão ainda mais profunda. Se o tempo é limitado e as preocupações externas são, em grande parte, irrelevantes, em que deveríamos basear nossas ações? O estoicismo oferece uma resposta clara e inequívoca. Ele propõe que o objetivo final de toda ação humana deve ser direcionado para o único bem verdadeiro e inabalável.
Para o estoicismo, a resposta para o que realmente importa é a virtude. Conceitos como sabedoria, justiça, coragem e moderação não são apenas qualidades desejáveis, eles são considerados o único bem verdadeiro. Tudo o mais, saúde, riqueza, reputação, e até mesmo a vida, é classificado como indiferente. Podem ser preferíveis, mas não possuem valor intrínseco e não são necessários para uma vida feliz e significativa. A felicidade é um subproduto de uma vida virtuosa. Esta é uma ideia radicalmente contrária à lógica dos algoritmos e da cultura de consumo. As plataformas digitais medem o sucesso através de métricas externas, seguidores, engajamento, visualizações. A sociedade moderna frequentemente define o valor de uma pessoa por sua riqueza ou status. O estoicismo vira essa lógica de cabeça para baixo, afirmando que o verdadeiro valor reside no caráter e nas intenções, que são totalmente internos e sob nosso controle. Viver com a virtude como guia significa que, em cada situação, a pergunta principal não é o que eu ganho com isso, mas sim qual é a ação correta a ser tomada aqui e agora. Isso desloca o foco do resultado para o processo. Uma ação é boa se for motivada pela razão e pela virtude, mesmo que o resultado externo seja desfavorável. Isso nos liberta da ansiedade de ter que garantir o sucesso a todo custo. Se este conceito de viver pela virtude ressoa com você, reserve um momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Exploramos filosofias práticas como esta para ajudar a navegar a complexidade do mundo moderno. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo que busca oferecer valor genuíno, longe do sensacionalismo. Queremos construir uma comunidade focada em crescimento e autoconhecimento. Comente abaixo qual das 4 virtudes estoicas, sabedoria, justiça, coragem ou moderação, você acredita ser a mais desafiadora de cultivar hoje em dia. Compartilhar nossas reflexões fortalece o aprendizado coletivo. Essa reorientação para um padrão interno de valor é essencial, mas ela enfrenta um dos maiores obstáculos psicológicos que existem: a nossa profunda e inata necessidade de sermos aceitos e validados pelos outros. A necessidade de aprovação social é uma das forças mais poderosas que moldam o comportamento humano. Evolutivamente, a aceitação pelo grupo era sinônimo de sobrevivência. No entanto, na era digital, esse instinto é explorado e amplificado ao extremo. As plataformas são projetadas como máquinas de validação social, onde nossa autoestima pode subir ou descer com base em um fluxo constante de notificações e métricas, nos tornando reféns da opinião alheia. O estoicismo oferece uma abordagem pragmática para lidar com essa dependência. Sêneca, em suas cartas, adverte repetidamente contra a vida vivida para a plateia. Ele argumenta que buscar a aprovação da multidão é entregar o controle da nossa felicidade a outros, cujas opiniões são muitas vezes inconsistentes e irracionais. A verdadeira liberdade, segundo ele, é encontrada ao se ter um único e constante juiz, a nossa própria consciência racional e virtuosa. Isso não significa ignorar completamente o feedback externo ou se tornar insensível à crítica construtiva. A sabedoria estoica reside em diferenciar o feedback útil da mera opinião. A crítica útil nos ajuda a melhorar nossas ações e a viver de forma mais virtuosa. A opinião, por outro lado, é apenas um reflexo dos valores e preconceitos de outra pessoa, e não deve ter poder sobre nosso senso de valor próprio. A prática consiste em construir um tribunal interno. Antes de se preocupar com o que os outros pensarão, avalie suas ações com base nos seus próprios princípios. Pergunte-se: eu agi com coragem? Fui justo? Minha intenção foi boa? Se a resposta for sim, a aprovação externa se torna um bônus agradável, não uma necessidade desesperada. O veredito que importa é aquele emitido pela sua própria razão. Para fortalecer esse tribunal interno e tornar esse processo de autoavaliação mais concreto e sistemático, os estoicos desenvolveram uma ferramenta prática e pessoal. Essa prática, popularizada por Marco Aurélio, serve como um espelho para a alma, permitindo uma análise diária de nossos pensamentos e ações, longe dos olhos julgadores do mundo exterior, e é um dos exercícios mais eficazes para o autodesenvolvimento. A prática do diário filosófico é um dos legados mais duradouros do estoicismo, imortalizada nas Meditações de Marco Aurélio. Este não é um diário para registrar eventos externos, mas sim um caderno para a autoanálise e o aprimoramento do caráter. É um espaço privado para examinar nossos julgamentos, preparar-nos para os desafios do dia seguinte e refletir sobre nossas ações à luz dos princípios estoicos, como a virtude e a dicotomia do controle.
O processo geralmente envolve 2 sessões, uma pela manhã e outra à noite. Pela manhã, o praticante pode delinear as virtudes que pretende exercitar ao longo do dia e antecipar os desafios que poderá encontrar, preparando sua mente para responder com razão em vez de reação. É um ato de estabelecer uma intenção clara para o dia, alinhada com seus valores mais profundos, em vez de simplesmente reagir ao que quer que aconteça. À noite, a reflexão é retrospectiva. Perguntas como: em que falhei hoje? O que fiz de bom? Que dever deixei de cumprir? Guiam a análise. O objetivo não é a autocrítica destrutiva, mas a observação honesta para aprender e melhorar. Este exercício nos ajuda a identificar padrões de pensamento negativos ou reações impulsivas, tornando-nos mais conscientes de como estamos aplicando, ou não, nossos princípios filosóficos na vida real. Ao escrever, externalizamos nossos pensamentos, o que nos permite analisá-los com mais objetividade. Um sentimento avassalador de ansiedade, uma vez colocado no papel, pode ser dissecado em suas partes componentes, o evento externo, nosso julgamento sobre ele e a reação emocional resultante. Esse processo nos dá a oportunidade de intervir em nossos próprios processos mentais e escolher uma resposta mais sábia e deliberada. Essa ferramenta de autoavaliação fortalece nossa capacidade de responder racionalmente aos eventos. No entanto, o estoicismo também oferece uma técnica proativa para nos preparar para as dificuldades antes mesmo que elas ocorram. Trata-se de um exercício de visualização que funciona como uma vacina psicológica, nos inoculando contra o choque e o pânico de eventos adversos, construindo uma resiliência mental inabalável. Premeditatio malorum é a prática estoica de premeditar os males ou infortúnios. Longe de ser um exercício de pessimismo, é uma técnica de visualização negativa projetada para aumentar a resiliência e diminuir o impacto emocional de eventos adversos. Ao contemplar regularmente os possíveis desafios, desde pequenos aborrecimentos até grandes perdas, nós nos preparamos mentalmente para eles, removendo o elemento surpresa que tantas vezes causa pânico e desespero. Sêneca recomendava que dedicássemos um tempo para imaginar cenários onde perdemos aquilo que valorizamos, nossa saúde, nossa riqueza, nossos entes queridos. O objetivo não é viver com medo, mas sim apreciar mais profundamente o que temos no presente e, ao mesmo tempo, ensaiar nossa resposta racional. Quando o infortúnio eventualmente chega, ele não nos encontra despreparados. Já consideramos essa possibilidade e podemos enfrentá-la com mais calma e coragem. No contexto digital, a premeditatio malorum pode ser extremamente útil. Antes de fazer uma postagem importante, podemos visualizar o pior cenário. O conteúdo é ignorado, recebe críticas duras ou é mal interpretado. Ao fazer isso, podemos preparar nossa resposta. Decidimos de antemão que nosso valor não depende da recepção e que lidaremos com as críticas de forma construtiva ou simplesmente as ignoraremos se forem maliciosas. Essa prática nos ajuda a separar o evento em si da nossa reação a ele. A perda de um emprego é um evento, o desespero que se segue é uma reação baseada em um julgamento. Ao premeditar a perda, podemos fortalecer nosso julgamento e nos lembrar de que, embora seja um indiferente não preferível, ele não destrói nosso caráter ou nossa capacidade de agir virtuosamente. Isso transforma o medo paralisante em um problema prático a ser resolvido. Ao treinar nossa mente para enfrentar a adversidade com equanimidade, estamos, na verdade, nos alinhando com um princípio estoico ainda mais amplo. Essa resiliência não é apenas para nosso benefício pessoal. Ela nos capacita a cumprir nosso papel no mundo de forma mais eficaz, vivendo em harmonia com a ordem racional do universo, um conceito que os estoicos acreditavam ser nosso propósito fundamental. A frase estoica viver em acordo com a natureza pode soar vaga ou mística para os ouvidos modernos, mas seu significado é bastante concreto e racional. Para os estoicos, a natureza do ser humano é a sua capacidade de raciocinar. Portanto, viver de acordo com a natureza significa usar a razão, em grego, logos, para navegar pelo mundo, tomar decisões e compreender nosso lugar no cosmos, que eles viam como um sistema ordenado e interconectado. Isso implica viver de forma consciente e deliberada, em vez de ser governado por instintos primitivos, emoções passageiras ou pressões sociais. É o oposto de viver de acordo com o algoritmo, que apela às nossas reações mais impulsivas. Viver segundo o logos é aplicar a razão para cultivar a virtude, agindo com sabedoria, justiça, coragem e moderação em todas as situações, reconhecendo que somos parte de uma comunidade humana maior.
Essa perspectiva também promove um senso de conexão e responsabilidade social. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha." O estoicismo nos ensina que, como seres racionais e sociais, nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. Agir com virtude, portanto, não é apenas um projeto de autoaperfeiçoamento, mas uma contribuição para a harmonia da sociedade. Essa filosofia nos convida a encontrar nosso propósito não em uma busca individualista por prazer ou status, mas em cumprir nosso papel da melhor maneira possível. Seja qual for nossa profissão ou posição na vida, podemos aplicar a razão para realizar nossas tarefas com excelência, tratar os outros com dignidade e contribuir positivamente para o mundo. A autenticidade, nesse contexto, é viver em alinhamento com nossa natureza racional e social. Ao internalizar esses princípios, o controle interno, a virtude como guia, a resiliência através da premeditação e o compromisso com a razão e a comunidade, começamos a tecer uma estrutura robusta para a nossa vida. Não se trata de conceitos abstratos, mas de ferramentas práticas que, quando combinadas, nos permitem construir uma verdadeira fortaleza interior, um refúgio de estabilidade e propósito em meio ao caos. A jornada através dos princípios estoicos nos leva a uma conclusão prática. A liberdade e a autenticidade não são encontradas no mundo exterior, mas construídas internamente. O objetivo final é desenvolver o que os estoicos chamavam de cidadela interior, uma fortaleza mental de razão, virtude e resiliência que as circunstâncias externas, incluindo os algoritmos e a opinião alheia, não podem violar. Esta é a verdadeira medida de uma vida bem-sucedida. Os passos práticos para construir esta fortaleza são claros. Comece observando diariamente a dicotomia do controle. Pratique o memento mori para manter a perspectiva sobre o que realmente importa. Use a virtude como a bússola para suas decisões. Implemente o diário filosófico para a autoavaliação honesta e use a premeditatio malorum para se preparar para os desafios, transformando a ansiedade em preparação e planejamento. É crucial ser realista sobre os resultados. O estoicismo não é uma cura para todos os males, nem uma promessa de uma vida sem dor ou dificuldade. É uma prática vitalícia, um treinamento contínuo da mente. Haverá dias de falha e frustração. O progresso não é linear, mas sim uma espiral ascendente de aprendizado e aplicação. A meta não é a perfeição, mas a melhoria constante do caráter, dia após dia. Em última análise, a mensagem central do estoicismo para a nossa era é a de autogovernança. Em um tempo em que forças externas competem incessantemente por nosso tempo, atenção e identidade, a capacidade de governar a si mesmo é o superpoder mais valioso. Construir sua cidadela interior é reivindicar sua soberania mental, permitindo que você navegue pelo mundo não como uma folha ao vento, mas com propósito, serenidade e uma autenticidade inabalável. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida, seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima! E sigamos no caminho da luz.